Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Eu cheguei bastante apreensiva, porque quando a gente vem ministrar a palavra, é com muito temor, né, que a gente vem diante do Senhor, diante da igreja. Mas, assim, conforme foi cantando os louvores, conforme foi tendo a ministração aqui, pastor Fernando, dos louvores, eu fui ficando bastante tranquila. E eu fui ali até durante o culto inteiro cutucando meu esposo, porque quem está com o ouvido aberto vai entender aí no decorrer da minha palavra o porquê que eu fui ficando tranquila. Porque o Senhor, Ele fala, Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele é vivo, Ele é eficaz. E eu louvo ao Senhor. Louvo porque a misericórdia dEle tem me alcançado. Hoje aqui eu estou exercendo um dos itens que eu vou falar aqui com relação a sacrifício, né? É negando o meu eu aqui, né? De às vezes falar não, dos meus medos, dos meus temores, da minha ansiedade, mas eu estou aqui para entregar o meu melhor para o Senhor, que Ele possa receber, né, a minha adoração aqui. Vamos curvar as nossas cabeças, eu quero orar ao Senhor aqui com vocês. Pai, Pai de amor, Pai de graça, Senhor, Tu que és soberano, Tu que és acima, Senhor, de tudo e de todos. Pai, eu te louvo por estar na Tua presença, estar na Tua casa. Senhor, mais uma vez aqui me coloco diante de Ti como um vaso, Senhor, e venho através da minha vida fazer aquilo e falar, Senhor, conforme Tu queres falar com a Tua igreja. Pai, que os corações estejam abertos, Senhor, os ouvidos atentos à Tua voz, para que essa semente caia em terra boa, Senhor, e ela possa dar frutos, ela possa germinar, assim como o Senhor falou ao meu coração, assim como o Senhor ministrou ao meu coração, que eu consiga, Senhor, transmitir à Tua igreja, Pai, que a Tua palavra alcance, Senhor, as vidas daqueles que aqui estão, do que estão na sua casa, Senhor. Oh, Pai bendito, eu te louvo, ó Deus, por tudo e te engrandeço, no nome amado do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Nós estamos nesse tema tão precioso, né, que fala altar. Tão precioso e tão assim, que traz tanto temor, né, quando a gente fala em altar. Porque altar é algo sagrado, né? Altar não é de qualquer jeito. Então, quando a gente fala em altar, a gente tem aí bastante temor e cuidado, né, para falar sobre esse assunto. E eu buscando no Senhor, né, a respeito dessa palavra, quando o Renan veio falar comigo, fui orar no Senhor, e o Senhor me deu uma palavra como altar, e essa palavra do altar é: eu sou o altar. A palavra hoje é eu como altar. E o pastor Fernando acabou de falar, né, que nós somos o altar. E a palavra hoje é sobre isso. Eu quero falar de nós como altar, de algumas características que tem que ter em nós como altar, para que a nossa oferta seja aceita, para que a nossa oferta seja recebida ao Senhor. E a gente já viu aí no sábado passado, o Júlio ministrou, né, a respeito aí de altar, e ele falou a respeito de reparação em altar, né, falou ali do altar de Elias, e de algumas coisas que a gente tem que reparar, colocou ali como altar o nosso coração. Foi uma palavra poderosa, falou muito ao meu coração. E o que é mais assim espetacular, eu fico maravilhada, irmãos. Eu não sei nem se eu sei expressar assim a minha sensação e o meu sentimento. Mas se você tiver um caderno e vir anotando culto a culto, acho que no final do ano você vai ter um livro com uma sequência lógica de um assunto e que foi assim, aleatório cada um falando. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu sempre, quando eu venho aos cultos, eu sempre converso com meu esposo e eu falo assim, nossa, é assim, né? Deus vai falando cada dia um pouquinho
né? Porque o Senhor, Ele é glorioso, né? Ele não joga um alimento, assim, né? Ele nos conhece tanto que Ele vai dando de pouquinho, né? Para você, assim, a gente tem que se alimentando desse pouquinho que a gente vai se engrandecendo, né? E daí no domingo veio o pastor Veronese e falou sobre altares e ofertas que não são aceitas. Altares, né, que não são edificados de acordo com o que o Senhor quer. E esses altares, uma palavra tão forte, né? Que altares que levam à perdição. Né? Ele falou ali sobre o altar de Caim e Abel. Obrigada, tem bastante água aqui, realmente minha garganta fica bastante seca aqui quando eu estou falando. E na quarta-feira a irmã Andréia veio falar sobre obediência, sobre confiança, né? Então a palavra assim, ela vai tendo uma continuidade, né? O Senhor vai falando, vai nos instruindo. E a gente vê lá no Velho Testamento diversos altares que eram edificados, né? Tinha altares ali de obediência, altares de confiança, altares que eram edificados, né, de comunhão, altares de adoração. E sempre quando falava em altar, né, eu na minha pequenez e na minha inocência sempre remetia a minha memória, embora não é desse altar que eu vou falar, mas assim, eu sempre lembrava de Abraão. Né? E quando eu era criança, eu falava assim, nossa, o altar mais difícil foi o de Abraão. Eu tenho certeza. Toda vez que era ministrado, quando eu era criança, que eu lia, eu falava, o de Abraão foi o mais difícil. Porque Abraão, ele foi provado, né? O altar dele era de prova, de provação. Era provando a fé dele. E pediu algo mais precioso que ele tinha, que era o filho. Um filho tão esperado, um filho tão desejado, e o Senhor requereu isso dele como prova do amor dele a Deus. Mas Abraão não recuou, Abraão não negou o que o Senhor pediu. Né? Ele cumpriu o que o Senhor pediu e ele foi vitorioso por confiar no Senhor. Mas sempre que eu lia, mexia muito comigo, né? Porque glória a Deus, né? Deus seja louvado e exaltado, que todos esses altares, nós vamos ver aqui agora, que eu vou falar na palavra, eles foram vencidos, né? E nós não temos mais que passar por esse tipo de prova. Glória a Deus por isso. E agora eu lembro do irmão, que eu gosto muito de ouvir ele falar. Ele tem um jeito muito gostoso de ouvir, que é o irmão Salvador. E na escola dominical ele falou isso, né? Ele chegou glorificando e agradecendo que nós não temos mais que fazer sacrifícios, né? Nós estamos aqui no ar-condicionado, estamos aqui sentados tão confortavelmente, né? Para adorar ao Senhor. Hoje é tão fácil. A gente complica muito, mas hoje é muito fácil adorar ao Senhor. E ele até citou Paulo, né? Quantas vezes Paulo não foi açoitado, não foi ferido para pregar o evangelho, para proclamar as boas novas. Não que hoje não há isso ainda, nós temos muitos missionários que sofrem na obra, mas olha nós aqui. Mas olha quantos bancos estão vazios aqui. Porque nem assim, né, as pessoas não estão dispostas a pagar esse preço. E daí eu lembrava de Abraão e falava, nossa, imagine se fosse igual foi com Abraão, como que nós faríamos, hein? Se o Senhor requeresse algo tão precioso assim de nós. E às vezes, então, hoje o nosso preço ele é tão pequeno, e a gente coloca um peso tão grande, um valor tão grande nele, em algo tão pequeno que o Senhor requer de nós. E eu fui ministrando no meu coração, eu falei, nossa, mas e aí, como que eu vou falar de altar? Daí o Senhor ministrou o meu coração sobre esses altares, e o Senhor falou comigo a respeito do maior sacrifício que foi feito. O maior altar que foi edificado. O maior altar e sacrifício que foi feito foi de Cristo na cruz. Jesus, ele venceu a tudo isso. Ele pagou o preço no meu e no seu lugar. Não há mais esses rituais, né? Jesus, ele selou, né? O véu se rasgou. E agora, quem é o altar? O altar sou eu, o altar é você, o altar é as nossas vidas diante do Senhor. Eu sou o altar agora. E eu quero falar com vocês algumas características, dentre tantas que existem, de como deve ser o nosso altar. Eu quero começar lendo aí sobre esse sacrifício, né, sobre esse altar,
que foi o maior altar de todos, e eu glorifico, e eu louvo, e exalto ao Senhor, porque Ele pagou o preço, né? Um preço tão caro, para que hoje eu estivesse aqui, tão confortável, né? Para que hoje eu estivesse aqui, falando do seu amor tão livremente, né? E eu queria ler lá em Isaías 53:7. Aí no decorrer eu vou falar alguns textos bíblicos, se a mídia puder aí me acompanhando, que fica mais fácil para os irmãos. Então, quero ler em Isaías 53:7, que diz assim: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Esse foi o maior sacrifício. Ali nós tivemos, o véu se rasgou, foi nos dado livre acesso ao Pai, e tudo isso que havia foi pago o preço, através do Cordeiro vivo e santo que é Jesus. E Ele pagou o preço por nós. E agora esse altar sendo eu e você, então eu fui meditando e vi ali algumas características que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Põe lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional? É um culto com entendimento acerca da salvação em Cristo. O versículo 2 diz assim, de Romanos 12, 1 e o 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui a palavra, né, lá no Velho Testamento havia aí alguns rituais, o Senhor dava alguns direcionamentos com relação a como deveria ser o altar. O altar era geralmente edificado, né, com pedra, constituído de pedra. Mas agora não é mais esse altar, agora é a minha vida, né, que é um altar diante do Senhor como um sacrifício vivo e santo. E como referência, eu como altar, e aí, como deve ser esse altar? Também ficou muito fácil, porque como referência agora, quem que é a nossa referência de altar? Para o nosso altar. A nossa referência é Jesus. Jesus foi nos deixado. A vida dele, a conduta dele, o evangelho dele, ele foi nos deixado como referência de altar. Não tem como errar. É só você seguir como era Jesus. É só você seguir a palavra que foi nos deixada. E dentre dessas características, quero ler lá em Colossenses 3:12, que vai ter algumas delas, que sirva de edificação para nós, que nós tenhamos aí o nosso coração aberto para entender e ver aquilo que às vezes pode estar, que não está em conformidade, e a gente aí buscar no Senhor. Porque é como o pastor estava falando aqui, o pastor Fernando, né? Ele quer um altar edificado na presença dele, né? Um altar para adorá-lo em espírito e em verdade. Colossenses 3:12 diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Aqui tem algumas características do meu altar diante do Senhor. Para que o meu altar esteja um altar edificado, para que a minha oferta depois seja aceita, né, ao Senhor. Porque muitas das vezes nós estamos oferecendo, mas eu estou na casa do Senhor, eu não falto do culto.
ou eu estou no ministério, ou eu estou aqui, ou eu atuo ali, e não estou vendo resultado, mas o seu altar. Aquelas características que está ali em Colossenses. A gente fazendo uma revisão em nós. Essas pecinhas, né? Essas pedrinhas do nosso altar, como que elas estão? Porque se o teu altar não estiver edificado nisso, meu irmão, a nossa oferta em vão é no Senhor. E como fala aqui, né, dentro da primeira, vou citar como característica, né, de nós sermos santos e amados. Não tem como o nosso altar ser de uma forma diferente. A primeira aí é você ser santo. É ter uma vida de santificação diante do Senhor. Chega a ser simples até quando a gente vai para a palavra. O que acontece é que a gente quer fugir muito da palavra. A gente quer fugir dessa responsabilidade, mas é muito simples, é só você ir para a palavra. E a palavra fala que você tem que ser, se você está em Cristo, Ele é o nosso referencial agora de altar, e você está edificado nele, você tem que ser santo. É uma vida de santificação. 1 Pedro 1, 15 e 16. Eu vou ler aqui, não há necessidade dos irmãos estarem colocando, mas eu vou ler. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de ser. É ser santificado em tudo. Não é só em algumas coisas, não é só em algum lugar, não é só em algum ambiente, não é aqui, não é só lá fora, não é... É em todo lugar. Em toda a vossa maneira de viver, você tem que ser santo. Buscar a santificação no Senhor. É aqui na igreja, é lá na sua escola, é lá na faculdade, é lá no seu trabalho, em tudo. Aqui fala, no versículo 16, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Acho que como diz o pastor Veronese, é simples assim, né? Como diz a palavra, é simples assim, é ser santo como Ele é. Ele é a nossa referência. Ele venceu tudo por nós. A partir de agora, Ele é o nosso referencial. E eu fui buscar assim, o significado, só para complemento, de santificação. Embora é muito simples de se compreender, né? Mas na tradução do dicionário fala assim, é separar, é renunciar tudo aquilo que é considerado impuro. Uma vida de santificação, de busca de santificação, é uma vida de renúncia. Renúncia de tudo aquilo que nós consideramos impuro e de tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina que é impuro. Depois aqui lá em Colossenses está falando, então, sede santos, amados e de entranhas de misericórdia. O nosso altar, a nossa vida diante do Senhor como altar, tem que ser um altar misericordioso. O que é misericórdia? Quando a gente fala misericórdia, eu tinha muito costume, não sei se eu tenho mais, eu tenho assim, tenho dois costumes bem latentes. Um é falar né, sempre no final das palavras. Até um dia que eu ministrei aqui, eu cheguei em casa e fui ver lá no Facebook, eu só consegui ver os primeiros 5 minutos. Porque eu devo ter falado assim, 115 né, nesses 5 primeiros minutos. E eu fiquei apavorada, falei, Senhor, já comecei a buscar no Senhor, reneguei esse né, eu acho que eu tenho vencido ele, porque meu esposo falou que eu já estou falando bem menos né. Mas eu tinha esse e o tal da misericórdia. Mas a misericórdia no sentido de dó de mim, né? Tipo, ai, misericórdia. Misericórdia de mim, né? Mas a misericórdia aqui do altar não é essa. A misericórdia aqui não é ter dó de você, mas sim você ter compaixão do seu próximo. A misericórdia não é com você, mas é com o seu irmão. É a gente entender o nosso irmão, entender as limitações, as fraquezas, né? Então, você ter um altar de misericórdia é você ter solidariedade, agir com solidariedade ao seu próximo.
Lá fala, então, que nosso altar tem que ser santo, misericordioso, e tem que ser um altar, complementando aí da misericórdia, lá em Mateus 22 e 37, o 38 e 39 também, fala, como primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, mas como segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Um altar edificado no Senhor, ele é um altar que ama o próximo. A gente não pode, assim, ver o nosso irmão, algumas situações que acontecem, ou às vezes as fraquezas, né? Ou às vezes que acomete o nosso irmão e a gente ser inerte a isso. Isso não causar em nós, né, algum sentimento de compaixão e de misericórdia. Isso é muito triste. Nós, como irmãos, nós temos que nos compadecer. Sermos misericordiosos com o nosso irmão, entender, compreender, ajudar, ter uma palavra, embora às vezes a gente quer mesmo assim pegar a orelha e puxar, mas nós temos que exercer aí a nossa misericórdia, ter uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, que nós possamos buscar no Senhor como igreja, esse coração amoroso e esse coração misericordioso para com o nosso próximo. Lá fala então ser misericordioso e ser benigno, ser de santos, entranhas de misericórdia, de benignidade. Benignidade é a característica de uma pessoa boa, que age com bondade. Então a gente sempre ensina os nossos filhos, eu falo muito principalmente para o Flavinho, né? Falo para ele, isso é mal, não pode fazer assim, isso é a atitude de uma pessoa má. Eu vou ensinando ele com relação a ser mal, porque a gente tem que ser benigno, a gente tem que agir com bondade, desde as coisas mais simples, a gente ensinar também aos nossos filhos, né? Agir com benignidade, e nós como altar do Senhor, que nós possamos transmitir ao próximo, transmitir um ato de bondade. Fala também lá em Colossenses, que nós estávamos lendo, 3:12, que o nosso altar ele tem que ter humildade. Quando a gente fala essa palavra humildade, a gente remete muito assim à humilhação. Mas a humildade aqui do texto não é nesse contexto. A humildade aqui é em você reconhecer as suas limitações. E quando eu reconheço as minhas limitações, eu reconheço a soberania de Deus na minha vida. Então você como altar, você tem que ser um altar que reconheça a soberania de Deus na sua vida. A Tainá falou sobre isso. Das construções ali góticas, que colocava Deus, né, que Deus era grandioso, e nós temos que ser assim. Isso é você ser humilde, não é você se humilhar, não é nesse sentido pejorativo, ruim, mas é no sentido de você reconhecer a sua pequenez diante da grandeza de Deus. Há um hininho que sempre falava assim, que diminua eu e que tu cresças. Que nós possamos ser assim, como altar do Senhor, sem procurar nos diminuir, mas que Ele cresça na nossa vida, que Ele abunde na nossa vida. Aqui o texto fala sobre ser manso, que nós temos que agir com mansidão. O que é mansidão? Mansidão, no dicionário mesmo, nosso, fala, é manso no seu gênio, manso no falar, ser meigo, termos temperança no agir e no falar. E eu, meditando sobre isso, sobre ser manso no nosso falar, quando a gente fala que é mansidão, a gente vai assim, ser só calmo, né? E o pastor falou aqui que nós temos que ter os lábios puros, nós temos que ter, né, mansidão no nosso falar. Nós temos que ter esse zelo, esse cuidado no nosso falar. E a nossa maneira de agir e falar aqui tem que ser a mesma lá na nossa casa, tem que ser a mesma lá no nosso trabalho, tem que ser a mesma por onde você passar. Porque nós estamos sendo medidos como altar. Às vezes você dentro da igreja, daí você convida uma pessoa para vir na igreja, ela chega aqui, vê outro irmão e fala, nossa, mas esse irmão é daqui?
Nossa, mas ele lá... Então, que nós temos esse cuidado, porque como altar nós estamos sendo medidos aí fora. Que nós sejamos mansos no nosso falar, no nosso gênero, na nossa forma de agir. Sermos temperados. Aqui fala temperança no agir. E no falar, não é nem o de mais, nem o de menos. Quando você é temperado, é em equilíbrio. Não vai ser no excesso e nem na falta, mas vai ser no equilíbrio. Lá em Colossenses 4:6 fala assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Que nós possamos buscar no Senhor, do nosso altar, agir com mansidão, que o nosso falar seja temperado com o sal, o tempero, né, que eu estava falando, que não falta e nem sobra. O texto fala também que nós temos que ser longânimo. O que é ser longânimo? Longânimo, a gente sempre lembra assim, algo que é longo, duradouro, né? Mas a longanimidade aqui da palavra é você ser paciente, é aquele que suporta a adversidade, que suporta as provações. Longânimo, ele é aquele que suporta contrariedades e dificuldades. O nosso altar tem que ser longânimo. Que vai vir as tribulações, vai vir as dificuldades, vai vir as tempestades, mas nós permanecemos. A irmã Andréia falou no culto de quarta-feira a respeito disso. Que os discípulos estavam ali remando o barco contra o vento, mas eles continuaram remando contra o vento. Isso é ser longânimo. Longânimo é você saber que vai vir, não é porque você está na casa do Senhor que as tempestades não vão se levantar, que não vai vir as provações, mas que você lembre que você é um altar de longanimidade. E você tem que suportar as dificuldades e as adversidades que vão vir. E a nossa oferta? Então nós temos um altar, algumas características, né? Já que eu falei sobre o nosso altar, e a nossa oferta. Como que tem que ser a minha oferta? Se o meu altar estiver de acordo aí, como que é a minha oferta? A minha oferta tem que ser uma oferta de obediência. Obediência à palavra do Senhor. Obediência, foi falado aqui hoje também, obediência aos seus estatutos, à sua lei. É obedecer à lei do Senhor. A sua oferta tem que ser em obediência à lei do Senhor. Tem que ser uma oferta de qualidade. O relacionamento com o Senhor não é de qualquer jeito, ele tem que ter qualidade. A nossa oferta para ser aceita diante do Senhor não é de qualquer forma. Tem que ter amor. Esse é um ponto fundamental em tudo que nós formos fazer. Que dirá em ofertar ao Senhor, se não for feito com amor. Tudo que nós formos fazer para o Senhor, nós temos que fazer com amor. Nós temos que fazer com zelo, com cuidado. Como eu falei, as coisas do Senhor não são de qualquer jeito. Ela tem que ser com zelo. Ter zelo pela obra, pela casa do Senhor, pelo trabalho do Senhor, por aquilo que foi confiado na sua mão para fazer. Nós temos que fazer com zelo, ter esse cuidado. Tem que ser uma oferta de ação de graças. O que é uma oferta de ação de graças? É uma oferta de gratidão ao Senhor, ser grata ao Senhor. Ser grato por tudo que Ele fez, porque só Ele entregou o seu único filho por nós, por aí já basta. Foi nos dado o direito de ser filhos, a salvação. Então que nós possamos ser, tudo que nós formos fazer e ofertar ao Senhor, dar uma oferta de gratidão. A nossa oferta para o Senhor tem que ser uma oferta de primícias. O seu melhor, o que é primeiro, tem que ser para o Senhor. Tudo que é resto, tudo que sobra, o Senhor não quer, o Senhor não se agrada da sobra, do resto. Se não vai fazer falta, é sobra. E sobra o Senhor não recebe. Tem que ser de primícia. Você tem que dar o seu primeiro para o Senhor. O nosso altar, a nossa oferta e o nosso sacrifício.
Qual que é o sacrifício? Porque então, Denise, eu me enquadro aí, eu tenho feito tudo dessa forma, o meu altar eu tenho visto que está enquadrado aí. Qual é o sacrifício que restou para nós? O sacrifício é só um que você tem que fazer. Negar o seu eu todos os dias e todos os momentos. É negar o seu eu do orgulho, é negar o seu eu da ansiedade, é negar o seu eu da ira, é negar o seu eu do pecado. É negar todos os dias. Por isso que eu falei no começo que eu estava negando o meu eu aqui hoje. Porque quando o Renan ou quando o pastor Marcos, quando chega no WhatsApp lá, o nominho deles, olha, a minha vontade é de mandar um bloco lá. Falar, nossa, não vou receber essa mensagem, meu Deus, que vai ser alguma coisa de palavra. Eu já fico assim, nossa, eu já olho para o Flávio, se o Flávio estiver perto de mim, eu falo, amor, está chegando mensagem aqui do Renan, está chegando mensagem do pastor Marcos. Porque daí eu quero negar o meu eu, quero falar não. Porque vem aquela vozinha que vai ficar todos os dias na nossa vida, né? Te tentando naquilo que é a sua fraqueza. Se a tua fraqueza está ali no orgulho, o inimigo vai lançar em você justamente te tentar nisso. Aonde está ali o seu espinho na carne, o inimigo vai justamente lançar no teu ouvido aquilo. E todas as vezes vem esse meu eu falar, mas para que você vai falar? Você não é capaz. Você não tem tanto entendimento. Quem é você para achar que tem capacidade de falar da palavra? Vem esse eu toda vez. Mas eu renego em nome de Jesus e nego todos os dias. Nem que for para mim subir aqui agora e só falar assim, Jesus é bom, amém. Mas Ele é bom. E Ele sempre será. E eu, por tudo que Ele fez e faz, e nem se não fizesse. Hoje o louvor falou, a minha mão no meu bom, no meu mal, eu entrego a Ti. Esse é o meu propósito de vida. Então eu nego esse meu eu. E eu aqui estou. De mim não sou nada, mas o Senhor é tudo. Aqui eu reconheço a minha pequenez e a soberania dEle para todo sempre. Então, o nosso sacrifício é esse, meus irmãos, é você negar. E eu estava aqui ali e pensando assim na palavra, né? A gente vai formando aí na mente, né? Um raciocínio lógico, né? Tentando ali. E daí eu não sei os louvores, né, irmão? Eu não sou do ministério, então eu não sei os louvores que vai cantar. Nem, acho que quem escala ou faz o louvor, sabe o que o outro vai ministrar. Mas há um que conhece, que é o Espírito Santo de Deus, e ele comunica. E foi cantado um louvor aqui, que fala sobre a rocha, edificar na rocha. Jesus como rocha inabalável. Jesus como a pedra preciosa. E eu, para finalizar a minha palavra, eu queria deixar justamente isso. Jesus é a pedra angular. A pedra angular é aquela primeira pedra das construções antigamente, né? Era a primeira pedra que era edificada. Eu não sei se alguém vem desse tempo ou de alguma outra denominação que era assim, mas eu vim de uma que nos primórdios dela, sempre quando ia ser construída uma igreja, era colocada a pedra fundamental. E havia um culto de edificação da pedra fundamental. E Cristo é a pedra fundamental. A palavra do Senhor fala que Ele é a pedra angular, Ele é a pedra preciosa, Ele é o fundamento. E essa pedra angular hoje é o alicerce nosso hoje. Das construções de hoje é o alicerce. E nós estamos alicerçados em Cristo. As paredes de uma casa, ela não é construída, o alicerce é justamente o referencial de como você constrói as suas paredes. Não tem como você fazer um alicerce e construir a parede do lado. Ela é o referencial. Meu pai era construtor. E ele era assim, daquela época, né? Muito criterioso. E ele via assim, ele não tinha essas ferramentas que existe hoje, de medir tanta coisa. Eu lembro que o Flávio, quando fazia engenharia, um dia chegou em casa, quando nós estávamos construindo a minha casa, e ele falou, e ele pegou pelo celular, foi virando assim na casa,
um programa, né, que era, né, amor? E foi dando as medidas, as coisas, assim. E eu até brinquei com ele, falei, nossa, meu pai fazia no olho e ele soltava uma linha. Era um negócio com pendão, eu não lembro certinho. Mas ele, assim, ele era criterioso. Porque tinha que estar certinho com o alicerce, a parede, muito retinha. E a nossa vida é assim. A pedra angular é Cristo, Ele é o nosso alicerce, as nossas paredes têm que estar edificadas nele. Ele é a referência. Então, que você possa ter essa consciência da sua vida como altar. Que você possa buscar no Senhor, porque é tão mais fácil você ter esse entendimento do que você passar pelo processo da restauração, da reconstrução. Às vezes algumas coisinhas do nosso sacrifício que a gente tem que negar e às vezes nós deixamos passar e causam aí rachaduras, causam aí trincaduras, né, aberturas no nosso altar e a gente tem que ir pelo processo da restauração e é tão mais difícil. O preço é tão mais caro. Então, para que você busque no Senhor, eu quero deixar, se puder projetar para mim, João 15:4 na King James, deixar para os irmãos essa última passagem, que você possa buscar estar todos os dias alicerçado no Senhor Jesus. João 15:4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira da verdadeira que é Cristo. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Então, que nós permaneçamos, Senhor, irmãos, unidos no Senhor. Que nosso altar esteja verdadeiramente edificados na rocha que é Cristo. Eu queria chamar o grupo de louvor, o ministério de louvor, nós vamos estar encerrando, eles vão estar louvando. Que a igreja se coloque de pé. Vamos ter aí um momento. Medite na canção deste louvor, faça dele a sua oração. Depois desse louvor, o Hugo vai estar aqui dando um encerramento, né, Hugo? Então, depois desse louvor, que você possa meditar nesse louvor, feche os seus olhos, que você possa entregar verdadeiramente o seu melhor para o Senhor. Aleluia.